Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo por número 2. Glória a Deus. Enquanto os irmãos encontram, eu já queria louvar a Deus por essa oportunidade de estar me concedendo, de estar ministrando a santa e poderosa palavra de Deus. Hoje era para o nosso bispo estar aqui, o bispo presidente da Igreja Pentecostal Lírio dos Vales, mas não deu. Ele estava com uma campanha para fazer, aconteceu alguns imprevistos e pediu para mim estar aqui. Louva a Deus pela vida do obreiro Douglas, do obreiro Kaique que me acompanha. Louva a Deus pela vida deles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos encontraram a palavra do Senhor, digam amém? Atos dos Apóstolos, capítulo por número 2, versículo de número 4. Aleluia. Palavra esta conhecidíssima da igreja do Senhor, que diz dessa maneira: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar no outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vou repetir: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar no outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falassem. Aleluia. Repita comigo: todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Feche a tua Bíblia por um momento. Pegue na mão desse irmão que está do teu lado. Pegue na mão dele. Espírito Santo de Deus, diga para ele, para o mesmo céu, que você vai, eu também vou. Se acostume comigo, com as minhas imperfeições, com as minhas falhas, porque a eternidade nos espera. Curve a tua cabeça e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, Senhor Jesus, Pai, que meu eu, Pai, diminua e o Senhor cresça, Pai, aqui esta noite, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sei, Pai, que o Senhor é o dono do cardápio, meu Senhor. Eu sou apenas o garçom, Senhor, para servir este povo, para servir, meu Deus e meu Pai, a tua noiva. Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Papai, Pai, que todo, Pai amado, todo ladrão da palavra que venha bater em retirada, Pai, aqui essa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Pai, coloca uma escada, Pai, de Jacó, de anjos, Pai, que sobem e de anjos, Pai, que descem, Pai, sobre esta casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Pai, eu faço das minhas palavras o do salmista Davi, Senhor, que no meio de um imenso deserto eu sou como uma pulga, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, Pai, eu creio, Pai, que hoje, Pai, o Senhor vai transformar vidas, Pai, sobre esta casa, vai libertar, Pai, pessoas, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, porque eu creio ainda no poder da Tua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te glorifico, Pai, e te exalto e te agradeço, certo da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E toda a igreja diz... E toda a igreja diz... Se assente só se for adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, palavra esta conhecida de todos nós que somos pentecostais ou que somos leitores da Bíblia Sagrada. Porventura você deve ter ouvido por muitas das vezes esta mensagem ou esta palavra, mas no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada vai dizer a respeito de uma festa chamada Pentecoste. Penta vem de 50, coste de colheita, ou seja, 50 dias que eles estavam trabalhando,
que eles estavam plantando, regando, estavam cultivando, para no último dia colher, para no último dia ter a colheita. E diz a Bíblia Sagrada que no dia de Pentecoste estavam todos reunidos no nome do Senhor Jesus, clamando ao Senhor dos Exércitos. Nós vemos que a palavra Espírito, aleluia, no original ela tem por significado sopro, e nós vemos que desde a criação o Espírito de Deus já se fazia presente, o Espírito de Deus já se fazia presente na criação. A Bíblia Sagrada vai dizer que no começo da criação, quando Deus estava criando, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, a terra, o globo ocular, que aonde era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, pairava sobre a terra. Poderia ter escolhido todos os outros lugares do nosso ecossistema, mas não, o Espírito de Deus já estava pairando sobre a face das águas, sobre a terra. E nós vemos uma coisa, que quando vem para criar, quando Deus começa a criar, nós vemos que cada coisa que Ele ia criando, Deus vai dizer, e Deus viu, e viu que era bom. Ele vai dizer a respeito da sua criação, vai dizer a respeito dela, mas nós vemos que tudo se iniciou sem forma e vazio. Depois o Espírito veio e preencheu o vazio, preencheu o vazio. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus veio e preencheu. O Espírito de Deus, quando Ele vem, Ele preenche o vazio da nossa alma, Ele preenche o vazio do nosso ser. Quando estamos abatidos, caídos, o Espírito de Deus vem e preenche todo o vazio que o mundo não pode preencher. O Espírito de Deus vem e preenche o nosso vazio. Quando estamos sem forma e vazio, o Espírito de Deus vem e nos preenche. Nós vemos uma coisa, que quando Deus começa a criar a natureza, nós vemos que a natureza, ela tem facilidade em ouvir a voz de Deus e obedecê-la. A natureza tem facilidade em ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Você vê a Bíblia Sagrada dizendo uma coisa, quando Jonas está no barco, nós vemos que Deus fala para o mar: ei mar, agita as águas e faça o barco balançar. Nós vemos que o mar vem então e começa a balançar o barquinho onde Jonas está. A Bíblia Sagrada vai dizer agora que então, quando expulsam Jonas do barco, nós vemos que Deus dá uma ordem para um grande peixe: vai lá e pega Jonas. Ele não pensa duas vezes, vai lá, pega Jonas. Agora Deus fala para o grande peixe: e joga ele agora. Joga ele agora, joga ele na terra. Ela não pensa duas vezes, ela obedece ao Senhor. Nós vemos uma coisa, a natureza tem mais facilidade em ouvir e obedecer do que nós, seres humanos. Deus fala para Jonas: ei Jonas, vai lá profetizar contra Nínive, porque ela já está subvertida. Ele fala: ah, lá não, Senhor, lá eles costumam matar os profetas, lá eu não vou não, Senhor, lá eu não vou. Nós vemos então que a natureza tem mais facilidade em obedecer a voz de Deus do que nós. Deus fala assim para Jonas: ei Jonas, profetiza contra Nínive. Não, Senhor, lá ele mata, lá eles matam os profetas, lá eles matam todo mundo. Então ele foge da presença de Deus, foge do Senhor para Tarsus e compra uma passagem. O Senhor está olhando para nós aqui e está dizendo:
Não adianta fugir, não adianta se acovardar. Sabe por quê? Porque nos últimos tempos da igreja na terra, Deus vai levantar pessoas para confrontar o sistema de Baal, para confrontar os sistemas, aleluia, que estão contra a nossa Bíblia Sagrada. Deus vai levantar pessoas, aleluia, que obedecem a voz do Eterno, que obedecem a voz do Senhor na terra. Aleluia, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Aleluia, nós vemos uma coisa que Deus vai falar, aleluia. Deus vai olhar para Pedro e vai dizer: ei Pedro, aleluia, eu te chamo hoje dessa pesca. A partir de hoje você não é mais pescador somente de peixes, mas é pescador de homens. Nós que vemos o interessante, que quando Pedro está na presença, quando Jesus se apresenta para Pedro, nós vemos uma coisa, que quando Pedro estava pescando a noite inteira, e nós sabemos que durante a noite os peixes sobem para cima, os peixes ficam na parte de cima, ou seja, ele pescou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Aí durante o dia vem um tal Jesus e chega para Pedro e vai dizer assim: ei, joga a rede. Mas nós vemos que durante o dia os peixes já não estão mais na face de cima, os peixes estão lá nas profundezas, estão lá embaixo. E Deus diz assim: ei, Pedro poderia olhar e dizer assim: ah, Jesus, já não tem como, se eu não conseguir à noite, certamente não vou conseguir de dia. Eu não vou conseguir de dia, não, Senhor. Mas mesmo assim Deus olha para Pedro e assim: ei, lança a rede, lança a rede, lança a rede, Pedro, lança. Nós vemos uma coisa, aleluia, e logo como quando Pedro lança a rede, e quando ele vai puxar, aleluia, os peixes, aleluia, começam a pular para fora. Sabe por quê? Porque eu imagino Jesus dizendo assim: ei, pode vir para cima, porque o novo Adão está aqui. O primeiro e o último Adão está aqui. O primeiro e o último Adão se apresenta. Sabe que o Senhor está dizendo: durante a noite inteira não conseguiu pescar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Alegria vem pelo amanhecer. Nós vemos uma coisa, meus irmãos, que no livro de Romanos, aleluia, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus é o primeiro e o último Adão. Sabe por quê? Porque nós vemos, aleluia, porque Jesus era tão apaixonado por nós, era tão apaixonados, porque a semelhança entre Adão e Jesus era qual? Era que Adão, aleluia, ele precisou de uma companheira e dormiu um sono profundo, e da sua costela saiu um novo humano chamado Eva. Nós vemos uma coisa: o Adão que não viveu só com a Eva, que não era bom que ele vivava só, dele, da sua costela, surgiu um novo humano, Eva, a sua esposa. Jesus teve, aleluia, que morrer por 3 dias, para um dia se casar com uma esposa, para um dia buscar uma noiva. Ele teve, aleluia, que ficar inerte por 3 dias morto, para um dia ele deixar uma promessa: eu vou para o Pai, mas um dia eu irei voltar. Mas um dia eu irei voltar. O primeiro e o último Adão, o primeiro e o último Adão, ele está aqui nessa casa essa noite. Ele está aqui nessa casa essa noite, porque a promessa dele ainda está de pé: eu vou para o Pai, mas eu
não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus. Nós vemos a Bíblia Sagrada dizendo então, que quando Jesus, ele se apresenta diante de Pedro, e assim lança a rede, começa a saltar os peixes, ele começa: verdadeiramente tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós vemos uma coisa, meus irmãos, que no Antigo Testamento, a palavra Espírito Santo, ela aparece aproximadamente por 2 vezes apenas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele se manifestava por um tempo, depois se retirava. Nós vemos que um dia um homem chamado Sansão, o Espírito de Deus se apodera dele, e com uma queixada de jumento ele mata 1000 homens. Mas nós vemos uma coisa, que um dia ele vai se relacionar com quem não era para se relacionar. Ele vai, aleluia, se relacionar com uma mulher chamada Dalila. O Espírito de Deus que estava sobre Sansão, quando ele se relaciona com ela, ele revela a sua força e corta os seus cabelos. O Espírito de Deus que estava sobre ele agora sai, e quando esse Espírito de Deus sai sobre Sansão, nós vemos que naquele tempo havia um jumento morto, e quando havia um jumento morto ali, nós vemos que o exército inimigo se apodera, ele quer matar a Sansão, quer matar os filisteus, quer matar as pessoas, aleluia, da sua tribo, que segundo a tradição judaica, não era para ele tocar naquela imundícia, não era para ele tocar. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem muita gente que tem o talento, mas anda se contaminando. Tem talento, sabe, mas já não tem mais o caráter de Cristo, já não tem mais o caráter do Senhor, já não tem mais o caráter. Tem talento, sabe fazer, sabe pôr a mão, mas já não tem caráter diante do nosso Senhor. Não tem caráter, mas sabe, existe uma arte chinesa que diz assim, que é a arte da graça, de andar sobre a lama e não se sujar, sabe o que é isso? No meio de um mundo corrompido, muita gente que prega em pecado, canta em pecado, mas ainda existe remanescentes na casa, ainda existe remanescente que ainda tem compromisso com essa palavra, ainda tem compromisso com o altar, ainda tem compromisso com o Senhor dos Exércitos. Uradakala serga kamandure minaraia, elejorga kala ser minarawe de kondarai, elevar a sondererge o kondere minara sondere, ele placanto nerere kandurai. Sabe por quê? Porque quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, com uma queixada de jumento ele matava 1000 homens. Mas diz a Bíblia Sagrada que o Espírito de Deus se retirou de Sansão, se retirou dele. O Espírito de Deus se retirou dele. Sabe o que é isso? É muita gente confundindo maturidade com carnalidade. O que você está dizendo? Tem muita gente que diz assim: ei, antes eu dava lugar na presença de Deus, antes eu adorava, antes eu me levantava, chegava na igreja, chorava. Outros não, outros logo sapateavam, saíam rodando, mas dava lugar para o Espírito Santo. Aí ele vai dizer, vai olhar para você: não, é que agora eu estou mais maduro na fé, é que eu estou mais maduro, agora eu fico mais contido. Não confunda maturidade com carnalidade. Você se tornou carnal, frio, rancinso, está confundindo carnalidade com maturidade. Isso não é maturidade, isso é carnalidade. Meu Deus, aleluia, está te chamando para novamente oferecer uma adoração violenta na presença de Deus, na presença do Eterno.
Ele baracando nere barachonderewa. Ele baracando nere viacondere blachondaraia. Ura da sergio condere minaracandui. Ele vai chocando e assandarai. Tem algo que tem ardido no meu coração. Sabe por quê? Porque Deus não está à procura de pessoas inconstantes na presença de Deus. O que é pessoas inconstantes? Os irmãos aqui sabem que eu vou falar. Nós vemos uma coisa, que quando Jetro apresenta a sarça ardente para Moisés, aleluia, ele já tinha visto muitas sarças. Sabe por quê? Porque no deserto já era de costume ver sarças. Mas sabe o que chamou a atenção de Moisés naquela sarça? É porque aquela sarça ardia, ela ardia e não, aleluia, parava de arder. Sabe o que é isso? O segredo não é acender por um tempo, mas é não se apagar. O segredo não é arder por um tempo, mas é não se apagar. Tem muita gente inconstante que está dizendo: tamo junto, pastor, tamo junto, obreiro, mas no outro dia não tem compromisso com nada, não tem compromisso com Deus. Lá larga a mão do arado. Meu Deus quer levantar pessoas aqui essa noite, constantes na presença de Deus, constantes na presença do Eterno. Ela é baracando nerebarachondaraia. A sarça está ardendo, a sarça está ardendo, aleluia. Ela é baracando nerebarachondareu acciondará. Ela é jorgacando nevaracanduraia. A Bíblia Sagrada vai dizer, meus irmãos, que agora, quando está Adão, está Eva ali diante do nosso Senhor Jesus, diante de Deus. Quando eles estão diante de Deus, nós vemos que Deus dá ordem para eles: eles não comem do fruto, não comem deste lugar, não comem aqui não. Chega a serpente, fala no ouvido da irmã Eva. Quando fala no ouvido dela, logo ela chega para Adão e diz assim: ei, vamos comer do fruto, porque nós vamos ter a ciência de Deus, vamos ter a sabedoria de Deus, vamos ter a sabedoria de Deus. Sabe por que muitas das vezes o Espírito de Deus sai? O Espírito de Deus sai de nós porque estamos acostumados a dar ouvidos para a serpente. Estamos acostumados a dar ouvidos para a serpente. Para quem não é para dar ouvidos, te chama para tomar café da tarde, mas o cafezinho, aleluia, só tem o nome do pastor, da pastora, o nome do obreiro. Almoça, janta, o nome deles, janta. Mas eu aprendo uma coisa, aleluia, podem bater, podem falar o que quiser da igreja, da noiva de Cristo, mas quanto mais bate, mais ela cresce, mais ela cresce, mais ela cresce. Quando eles se apresentam diante de Deus com aquela vergonha, e eles se apresentam de Deus com vergonha, logo, aleluia, eles tentam encobrir a sua nudez com folha de figueira. Tentam encobrir a sua nudez com folha de figueira, mas aquilo lá não dava para encobrir, porque eles colocavam aqui. Nós vemos que o Senhor olha para eles assim: ei, da maneira que vocês estão, vocês não irão sair desse jardim. Deus logo sacrifica um cordeiro, e quando Ele sacrifica esse cordeiro, nós vemos, aleluia, que quando mata aquele cordeiro, retira a pele do cordeiro e diz assim: ei, desse jardim vocês não vão sair com folha de figueira, mas eu vou vesti-los com pele de cordeiro. Vou vesti-los com pele de cordeiro, porque a folha de figueira é transparente.
apenas encobertou, apenas cobriu, mas ainda está dentro do coração. Apenas está coberto com folha de figueira. Ela é transparente, dá para ver o interior, dá para ver tudo, e nós vemos ainda só apenas está encoberto. Para sair do jardim tem que estar com pele de cordeiro. Para sair do jardim tem que perdoar, tem que liberar o perdão, tem que liberar este perdão, tem que liberar. Meu Deus, aleluia, está olhando para a noiva de Cristo aqui essa noite, está dizendo: o Senhor quer te pôr pele de cordeiro, pele de cordeiro. Chega de viver com folha de figueira, é tempo, aleluia, de colocar pele de cordeiro, pele de cordeiro. Sabe por quê? Porque isso aqui já é mais uma profecia. O cordeiro foi sacrificado pelo pecado de Adão e de Eva, e depois, 2000 anos depois, um cordeiro foi sacrificado pelo nosso, pelo meu, pelo teu pecado, aleluia, numa cruz do Calvário. E o Espírito de Deus, aleluia, que um dia tinha se retirado, agora ele faz morada numa igreja, não de 4 paredes, mas nós somos o templo. Nós somos o templo, nós somos o sacrifício vivo, o sacrifício vivo perante Deus, o sacrifício vivo perante o eterno Deus. Sabe por quê? Sabe o que acontece? Algo, aleluia, que quando as pessoas conhecem o Senhor Jesus, conhecem a Cristo, elas começam com uma fome, com uma sede de Jesus, com uma fome e a sede de um avivamento. Elas chegam a morder o púlpito de tanta glória, de tanta graça que elas têm. Se dizer assim, o culto vai começar às 7h30, 4h da tarde, ela está na porta da igreja, não tem ninguém no culto, mas ela aparece lá, porque a fome e a sede é tanta por Jesus, que ela começou naquela empolgação. Mas aí entra o segundo estágio, que entra o estágio crítico, que ela começa a criticar, que ela entra na presença de Deus, ela começa a criticar quem pregou, quem cantou, quem fez, quem não fez. Entrou no estágio crítico, aí ela abre um caminho para o terceiro estágio, que é o estágio do ego. O ego é a maior barreira do avivamento. Não tem como ter avivamento se tiver o ego do homem. Por isso, aleluia, que Deus está nos despertando para dizer: é tempo de diminuirmos na presença do eterno, aleluia, é tempo de nos diminuir, aleluia, porque o Senhor quer derramar de um avivamento sobre a nossa nação, e Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você. Deus quer você, Deus quer usar você, Deus quer usar você essa noite. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. A Bíblia Sagrada vai dizer: mas recebereis poder do alto dos céus, e sereis as minhas testemunhas, da Judéia até Samaria, e até os confins da terra. Quando nós recebemos poder, recebemos o Espírito Santo de Deus, a Bíblia Sagrada declara em dizer que nós seremos testemunhas dele, desde Samaria até os confins da terra. Sabe o que é isso? Avivamento não se resulta apenas, aleluia, em 3 dias da semana de culto. Não, um avivamento não para na terça, ele continua na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo, porque nós somos as testemunhas dele. Se coloque sobre seus pés essa noite.
Pegue na mão desse irmão que está do teu lado, pegue na mão dele essa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Eler jorge calablaio debinara wergio kondaraya. Urada hasuria kandu nerebaraya. Herede kandu nerebarau edergio kondere binara wergio kondere. Hele blaua jorge kalaio rene hele varasondaraya. Urada hasuria kandu nehela shondaraya. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade na presença dEle. Urada Hassuri acabadara pra Condereua. Urada Sebinara Wergo Condaraya. Oh, meu mestre! Una séria cando nerecala séria. Oh, Espírito Santo. Hele blaua plorgia cando neregia condereua. Cando pau aplaude aquela placanduraia. Meu Deus vai levantar pessoas aqui neste lugar. Deus vai levantar pessoas na casa, porque tem gente clamando aleluia. Tem gente clamando aleluia para Deus levantar nesta casa. Meu Deus vai levantar. Meu Deus vai levantar. Meu Deus vai levantar. Urada suriacando neremado condere. Uda alachondara canduraia. Porque em tempo de crise Deus sempre levanta alguém. Em tempo de crise meu Deus sempre levanta alguém. Alando e aracando nereblacanduraia. Oh, Espírito Santo, tem gente orando pela seara. Tem gente orando pela seara, dizendo: Deus, levanta ceifeiros, levanta ceifeiros, levanta, Senhor, do meu lado, levanta do meu lado, levanta, ó Deus, levanta. Há projetos que estão no papel. Há projetos que estão no papel. Ela pinará o ator que a cando nerebaracanduraia. Alai Joela. Começam a ser desencadeados hoje. Começam a ser desencadeados hoje. Alá da cando nerehala xandará. Espírito de Deus, o Eterno está presente aqui. O Eterno está presente aqui na casa. Espírito Santo de Deus. Tudo se começa sem forma e vazio, mas quando o Espírito de Deus vem, quando o Espírito de Deus vem, Allah